pode mudar. Pode ter fé e acreditar que em tua vida tudo pode mudar. Olá, queridos e queridas, estamos dando início agora ao podcast Pode Ter Fé, e é um prazer ter você aqui no nosso primeiro episódio, algo que Deus colocou no nosso coração, de estar trazendo direto do coração de Deus ao coração das pessoas. Pode Ter Fé é um projeto focado exclusivamente em propagar a palavra do Senhor, trazer testemunho que engrandeçam o nome do Senhor e que dê um sinal de esperança aos nossos corações. Eu me chamo Bruno Silva, membro da Igreja Metodista em Santa Anésia, atualmente pastoreando a igreja em Piraí. A palavra do Senhor em Hebreus 9, ela fala que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. É preciso ter fé, e justamente por isso escolhemos esse nome, para que esse podcast possa alcançar ao coração das pessoas. Hoje me alegro muito com a presença do nosso entrevistado, meu pastor, meu irmão, uma pessoa que eu aprendi a amar desde o tempo que o conheci. Pastor Everton Faria, seja bem-vindo ao Pode Ter Fé. Meu Deus, a paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, você que está aí nos acompanhando, que o Senhor possa estar te envolvendo nesse tempo, que a presença do Espírito Santo seja aí na sua casa, onde você estiver acompanhando a gente, que o Senhor possa nos direcionar nessa noite, falar conosco, né? A gente está aqui preparando esse tempo, eu creio que Deus separou esse momento para a gente estar junto. Então que seja um tempo abençoador para a sua vida, que a gente possa buscar o Senhor e aprender mais aí juntos, né, pastor? Em nome de Jesus. Amém, amém. O pastor Everton me deu o encargo de estar pastoreando junto com ele a igreja de Piraí. Inclusive, eu queria mandar um grande abraço à Igreja Metodista de Piraí, ao qual hoje eu sou pastor. Graças a esse homem que está aqui, que me confiou, Meu né? Deus. Eu agradeço a Deus pela vida dele. Eu brinco muito com ele, mas assim, é um irmão que Deus me deu, né? Um desafio. Eu sou seminarista da Igreja Metodista e fui desafiado a estar em Piraí pastoreando, e sou grato a Deus, porque a cada dia tenho aprendido mais sobre o amor de Deus sobre a minha vida. Obrigado, pastor. É sempre muito bom estar com o pastor. Eu sou membro de Santa Anésia há pouco tempo. Também queria mandar um abraço para a Igreja Metodista em Roseira, ao qual eu cresci, me desenvolvi e fui lançado ao ministério pastoral através daquele lugar. Então sou grato a todos vocês. Pastor, começando sem mais enrolação. Meu Deus do céu, hein? Nós Vamos somos lá. pastores novos. Você é novo, pastor? Inclusive, Eu sou novo, tenho 15 anos. Vou fazer, aliás, tenho 14 e faço 15 agora no mês de setembro. Né? Pastor, eu sou um pouco mais velho, né? Então eu tenho 17 anos, tá? O meu pastor-chefe, ele é meu chefe, tá? Ai, eu meu brinco que ele é meu chefe. Eu tenho 17, ele tem 15 anos. Não, né? eu tenho 14, vou 14, fazer 15. é verdade. Isso. Então, assim, dia 13, né? Isso. Dia 13 eu queria mobilizar uma caravana da Igreja Metodista de Santa Anésia para que a gente possa desfrutar desse aniversário maravilhoso que vai ser em Roma, né? Já pode desfrutar também, já pode juntar a galera para dar o presente, né? Amém. Vamos juntar para dar o presente. Já junta o pessoal aí para dar aquele presente bom aí, meu Deus. Mas assim, eu vejo, pastor Everton, um grande desafio, né? Nós que somos mais jovens, né? Nessa carreira pastoral. O intuito do Pode Ter Fé é a gente testemunhar o amor de Deus, né? Falar das nossas experiências aí do cotidiano, de como caminhar. E começando, né? Hoje não é o Bruno pastor que está aqui no Pode Ter Fé, é o Bruno entrevistador. E eu queria saber, até para as pessoas te conhecerem, né? E você que quiser, eu quero fazer já o convite, conhecer o pastor Everton melhor, quiser conhecer a Igreja Metodista em Santa Anésia, fica aí o convite para vocês, tá? Pastor, como o senhor decidiu e qual foi a sua motivação inicial para seguir o ministério pastoral? Então, Bruno, na verdade a gente foi empurrado, né?
Existem algumas expressões na Bíblia, e é maravilhoso isso quando Deus vai fazer algumas coisas. A gente vai pegar ali quando Jesus está olhando para a multidão e o texto vai dizer que tinha um monte de gente doente, um monte de gente ferida, um monte de gente passando por algumas situações. E ele vai dizer assim, olha, a seara de fato ela é grande, né? Sim. Que o Senhor possa, orem para que o Senhor envie semeadores, ele envie trabalhadores para essa seara. E o enviar nesse texto, a expressão dada por Deus, é hora para Deus lançar alguém, para que Deus empurre, para que Deus jogue alguém, né? Para que Deus possa empurrar, né? E aí vem a ser esse equibalo ali, né? De ser um envio sem ter volta. Então, por que eu estou falando sobre isso? É porque de mim mesmo, eu, Everton, nunca quis ser pastor. Sim. Né? Meu maior desafio em relação ao ministério pastoral é porque eu sempre eu preferia ser membro da igreja, não queria o ministério pastoral. Porque eu sempre pensei de ser muito árduo o ministério pastoral. Eu sempre entendi que o ministério pastoral era algo muito pesado, e por muito tempo, no ministério pastoral, a minha oração era essa, e questionando Deus, por que você me chamou para esse negócio, né? Se o Senhor puder, me tira disso, levanta outro, chama outro, por muito tempo, né? Eu confesso para você que tem pouco tempo, possivelmente aí deve ter uns 4 anos aí, que foi onde o Senhor veio trabalhando isso na minha vida, e hoje eu posso dizer que eu sou apaixonado pelo ministério pastoral. Mas nesse início, acho que esses 5 primeiros anos do ministério pastoral, foi muito difícil para mim, desafiador, de falar com o Senhor que eu não queria esse ministério, de não querer ser pastor, até porque, como eu disse, ser pastor, na minha visão, é de fato algo muito pesado, árduo. Então Deus pega, separa a gente, Deus trata a nossa vida e Deus chama a gente, né? E foi fugindo, foi correndo, foi entendendo uma oportunidade de não ser chamado para o ministério pastoral. Eu só sou pastor porque eu entendi que tinha uma oportunidade de não ser pastor e eu fui. E quando eu chego nessa oportunidade, ele falou assim, não, eu tô aqui, eu já trabalhava, estava na igreja do Roma, apoiando o pastor André, que tinha acabado de ir para lá, e eu estava acompanhando com ele, eu era evangelista da igreja em Santa Cruz, eu ia com ele para a igreja em Roma. E tinha tido um racha, né? Hoje em dia as pessoas são muito... As pessoas, elas têm isso é um assunto, não sei se você vai querer tocar nesse assunto, mas racha, pra mim, eu acho que é um povo que precisa ser muito tratado aí, Sim. Porque não aceita uma exortação, não aceita ser moldado, não aceita ser tratado, e aí prefere sair, abrir sua própria igreja, ao invés de se permitir ser exortado, ser moldado tratado. E seguir a caminhada. Então, nesse processo de uma exortação pastoral que acontece ali, o pastor que estava lá, que também não era pastor, não tinha faculdade da igreja, e na verdade ele não estava nem no seminário, ele chegou, tinha um chamado e colocaram ele lá. A igreja respondeu, porque eu entendo que não é a faculdade que me torna pastor, é o chamado que me faz pastor. Sim. A faculdade me faz teólogo. O chamado me faz pastor. E aí ele não aceita a exortação que é lançada sobre ele racha a igreja, aluga um lugar, vai embora, leva todo mundo. E aí, quando vem a oportunidade para que nós estivéssemos lá, aí o pastor André vai, logo depois que esse pastor sai e abre a igreja, o pastor André vai assumir. Eu estava nesse culto, inclusive, desse racha, que foi uma situação terrível. E aí o pastor André falou assim, Everton, eu vou precisar de você aqui. Eu falei assim, não, André, eu só não consigo estar aqui nas terças-feiras, porque eu assumi o culto de oração da minha igreja, mas se mudar o culto aqui para quarta-feira, eu consigo estar toda quarta-feira aqui com você. E assim nós fizemos. Sim. E o pastor André, em outubro, foi desafiado pelo bispo Tavares, na época, a ir viver um chamado missionário no Nordeste. Ele vai... Nordeste, não. Ele foi para Belém do Pará, isso. O pastor André foi para Ananindeua, em Belém, e aí chega a situação, né, Everton? Eu tô indo embora... Vamos ver se você assumiria a igreja do Roma. Só que o cara que tinha rachado a igreja a gente tinha as mesmas, numa visão humana, a gente tinha as mesmas características. Ele era novo,
eu novo. O cara não tinha faculdade, eu não tinha faculdade. O cara rachou a igreja. Então, assim, dentro dessa característica, a gente não vai assumir. Uma pergunta aqui, que isso... Ele era bonito igual você também? Não, mais bonito, eu sou mais bonito, então tá né? Eu sou mais bonito. Tá bom. Né? Só isso que eu queria saber. Eu sou mais bonito. E aí, o que acontece nesse contexto? Eu chamo a Andressa, que nós namorávamos na época, e eu falei assim, e aí, vida, a gente vai ou não vai lá? Ah, vamos lá. Eu falei, olha, eu acho que não vai rolar, né? Acho que não vai acontecer, mas vamos lá também, só para também a gente não dizer que a gente não se colocou à disposição. E a palavra foi o seguinte, você ficaria lá em Roma com um outro pastor? Eu falei, não. Sim. O pastor André é um pastor que eu conheço. O pastor André é alguém que a gente já tem muito tempo de caminhada. Foi meu líder na igreja de Santa Cruz. A gente caminhou muito tempo junto. Com outro pastor eu não ficaria lá. Eu ficaria na minha igreja normalmente. Eu não ficaria lá em Roma para que... Não sei quem não geraria um conflito, eu permaneceria na minha igreja, até porque eu não saí da igreja de Santa Cruz. Eu continuava lá, eu ia um domingo por mês em Roma e ia às quartas-feiras no culto de oração. E aí, nesse tempo... Não, mas espera aí, Santa Cruz, Rio de Janeiro, não? Não, Santa Cruz, Volta Redonda. Bairro... Volta Redonda também tem Santa Cruz. Tem um bairro não lá. Sabia. Isso. Então, o que acontece aqui nesse percurso? O SD chama, né? Os líderes dos pastores de Volta Redonda. E ele virou para mim e perguntou se eu ficaria. Eu disse que não. Ele falou, então você fica até março para eu arrumar um pastor para Roma? Eu falei, fico. Até março eu fico lá. Você arruma um pastor, então, e eu volto para a igreja. Quando isso acontece, na verdade, março dele eu acho que nunca chegou, né? Porque a gente ficando. A gente continuou, e aí ele me chamou, a gente foi seguindo, pastoreando a igreja. A gente recebeu a nomeação episcopal para estar ali. Aí foi onde eu comecei a faculdade, porque eu também não queria fazer, já que eu estou aqui, eu vou ter que fazer a faculdade. Então aí a gente foi fazer a faculdade, aí formo como pastor, a gente ali na igreja, e aí a gente foi seguindo, continuando ali. Ficamos ali em Roma 8 anos, né? E foi um tempo assim muito, muito poderoso de Deus. Eu sou apaixonado pelaquela igreja, é uma igreja que eu tenho um carinho gigantesco. Tenho um carinho enorme por aquela igreja. A gente chegou ali com... Não tinha quase ninguém, na verdade, não tinha ninguém na igreja. Teve culto de estar eu, minha esposa e minha sogra. Culto de estar nós três, né? E aí a gente... Vendo o que Deus foi fazendo, a Bíblia vai dizer que os discípulos iam caindo na graça do povo e a cada dia o Senhor acrescentava os que haviam de ser salvos. Amém. Atos vai dizer isso. E a gente pôde ver isso, que o Senhor ia acrescentando a cada dia os que haviam de ser salvos. E Deus foi acrescentando aos poucos, e Deus vinha trazendo aos poucos, e Deus ia trazendo aos poucos. A gente começou a precisar pensar em obra, em construção, porque o templo já não comportava, o templo já não cabia, era um tempo assim muito, muito poderoso de Deus e muito abençoado. E aí, nessa situação do ministério pastoral, é o que eu tô te falando, eu fugi muito tempo e chorei muito. Foi muito tempo de oração. Imagino. Foi muito tempo de oração. E em muitas orações eu falava com o Senhor que eu não queria o ministério pastoral, que eu não queria assumir isso. Porque eu amo o Senhor, eu amo a obra do Senhor, eu sou apaixonado Aquele mesmo. dia a gente falava sobre isso, né? Eu amo a obra, isso para mim é indiscutível, irrevogável. Servir o Senhor, trabalhar na obra do Senhor, para mim é poderoso demais. O título para mim menos importa. Sim. Bruno, se hoje Deus olhar para mim e falar que eu não vou ser pastor, não tem problema nenhum em não carregar esse título e estar na igreja servindo, porque eu amo servir. Hoje eu sirvo como pastor. É só um título que a gente carrega, até porque se a gente for pegar num pensamento bíblico, se eu aceitei Jesus, se eu me coloquei cheio do Espírito Santo, Deus me chamou para ganhar vidas e cuidar delas. Então todo mundo é pastor, meu irmão. Então Deus chamou todo mundo para o pastoreio. Justamente. Deus chamou todo mundo para vivenciar esse pastoreio. Eu acho que eu tô correndo aqui, avançando, não quero te atrapalhar muito aí. Fica à vontade. Em Lucas, ele vai fazer uma citação ali de 3 parábolas. A dracma vai ser a parábola da ovelha perdida e do filho pródigo. Sim. Jesus vai contar essas 3 parábolas que vão estar seguindo ali. Meu irmão, um dia você pode ter sido uma coisa, né? A criatura. Um dia você foi a criatura. Um dia você foi essa criação. Eu aceitei Jesus, eu me tornei ovelha.
tá? Eu me aceitei Jesus, eu me tornei ovelha. Bom, depois da minha experiência com ele, eu sou filho dele. Então, assim, já não é mais aquilo que eu preciso que o céu venha que o Senhor mande alguém para me buscar. Meu filho, eu tenho que voltar porque eu sou filho, eu preciso estar na casa do Pai. Então, nesse pensamento, eu aceitei Jesus, eu tenho essa presença de Deus. Todos nós somos chamados ao pastoreio. Às vezes a gente fica de braço cruzado esperando alguém que tem título pastorear. Todos nós temos esse chamado pastoral. Eu falo isso muito com a igreja lá hoje, né? Que a gente precisa estar aposto. O pastor realmente está ali para direcionar a igreja. Sim. Mas a gente precisa da ajuda dos membros, porque a gente não é pastor sozinho. A gente tem um corpo de liderança que, sem eles, a igreja ela não pode avançar, ela não consegue avançar. Então eu sempre falo, né? Hoje, Piraí vive uma outra realidade e eu sempre falo com eles sobre isso. A gente precisa ser líderes. A gente tem que formar caráter, a gente tem que ser referencial do amor de Deus para essas pessoas que não o conhecem. Ô Bruno, no caso a gente estuda estamos estudando, né, para isso, até porque a gente é eterno estudante, né? A gente vai trabalhar num contexto onde eu sou um pastor que estou presidindo a igreja. Sim. Eu sou aquele pastor que preside a igreja, eu sou aquele pastor que a gente pode usar, que é o presidente que está dando essa direção, mas eu a nossa mentalidade precisa ser alterada. A gente não é uma igreja de ovelhas, nós somos uma igreja de pastores. Quando eu mudar essa mentalidade, não, tem um pastor que pastoreia a gente, mas a nossa igreja precisa entender que nós precisamos deixar de ser aquela ovelha que precisa que o pastor deixe as 99 para vir buscar a gente e entender. Não, eu também sou pastor, eu tenho que me levantar para ir buscar quem ainda não é pastor. Eu tenho que ir buscar essas pessoas que ainda são ovelhas. E elas começarem a mudar de vida. Vai existir o período de ser ovelha, mas, meu irmão, isso precisa passar. Já é tempo de você se tornar filho. É, porque tem a ovelha que tá toda suja dentro da igreja, você não aguenta mais cortar a lã e, infelizmente... É porque já virou... Deus chamou tanto, já é tempo de ser filho. O filho também é exortado, o filho também é tratado. Se você for pegar essa parábola, o pai deu roupa nova, porque o pai cuida. Sim. Então, assim, não deixa de ter cuidado pro filho, não deixa de ter roupa pro filho, não deixa de ter festa pro filho, mas não deixou de ter responsabilidade pro filho. A ovelha não tem responsabilidade, mas o filho tem responsabilidade. Não tem responsabilidade pra ovelha, não tem responsabilidade pra dracma, mas pro filho tem. Filho, sim. Pro filho não falta responsabilidade. O problema é que nós estamos com uma mentalidade de ovelha, a gente tá dentro da igreja, sou ovelha, 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 e a gente se mantém numa mentalidade de ovelha e esquecemos que a gente tem uma responsabilidade. Meu irmão, eu sou filho. E o filho tem responsabilidade. O filho, ele necessariamente, ele vai carregar algumas coisas, ele vai trazer algumas coisas, a gente vai ser tratado em algumas áreas. Meu pai chama minha atenção, meu pai se for preciso, ele vai brigar comigo, mas meu pai também é aquele que coloca comida na mesa, meu pai é aquele que me veste. Então, assim, às vezes a gente quer ter uma mentalidade de ovelha para fugir da nossa responsabilidade. É, porque hoje, infelizmente, e assim, não falando mal das outras igrejas, né? Nós somos pastores da igreja metodista, estava brincando com os meninos aqui antes da live, né? Cada um aqui tem a sua denominação, mas a gente vê que hoje, infelizmente, tem se pregado também um Deus que aceita tudo. Sim. É a teologia da graça, né? Ai, porque eu fiz, mas não, Deus me ama. Sim, nós temos um Deus que ele realmente ampara os seus filhos. Mas a mentalidade, o que o pai ele faz? Ele prepara o filho para viver uma vida adulta boa, né? Hoje também, almoçando com os amigos, a gente falava sobre isso, né? Você quer o quê? Você quer que seu filho ele cresça bem, que ele desenvolva bem. Para isso, eu vejo assim Deus também. Vai ter hora que a gente vai tomar umas lapadas, vai sentir a dor, mas para ser curado, porque amanhã o nosso caráter vai estar formado em Cristo e a gente realmente vai ser pastores como o Senhor acabou de mencionar. Só pegando esse pensamento, o que me preocupa muito é essa teologia da hipergraça. Sim. Né? Sim. Isso me preocupa muito, porque vai dizendo que ninguém tem pecado, né? E aí, só para pegar um tempo de história aí, uns períodos, eu até ministrei sobre isso esses dias aí, em um seminário, a gente vai ter uma discussão lá atrás, isso lá no século IV, século V, a gente tem uma discussão de Pelágio e Agostinho. Sim. A gente tem uma discussão entre eles,
Porque Pelágio está defendendo um pensamento que a gente não carrega a questão do pecado original. Pelágio ele está carregando um pensamento de que a gente não traz uma consequência de Adão. E aí vem Agostinho, em contrapartida, dizendo que a gente tem essas marcas, que isso está sobre a nossa vida, que a gente precisa se ajustar. Isso lá no século IV, no século V. A gente vai pegar alguns séculos depois, ali em John Wesley, no século XVIII, existia um rapaz chamado John Taylor, e ele começa a fazer umas mesmas ministrações que Pelágio. Lá no século XVIII, John Taylor ele vai começar a dizer e expressar... John Wesley, né? Ele começa a dizer o seguinte, John Taylor vai dizer que a gente não tem, que nós não necessitamos disso, que em Jesus a gente já não tem mais esse pecado. Nada disso, a gente não carrega essas marcas lá de Adão. E aí vem o Wesley. Isso foi algo tão gritante para John Wesley, nós como metodistas, né, o fundador do movimento metodista, John Wesley, então, trazendo isso, mas para você ver a importância nesse período. John Wesley, ele vai separar, ele vai observar o que está acontecendo. O John Wesley observa aquilo. E o que John Wesley faz? John Wesley, ele tá numa viagem missionária, tá num tempo aí, John Wesley ele não vai para casa dele, porque tá distante, ele arruma a casa de um amigo, ele entra dentro da casa de um amigo, separa, se não me falha a memória, 3 semanas, e John Wesley vai escrever um livro. Ele escreve um livro com mais de 500 páginas, se não me falha a memória, pois você procura aí, me corrige se vocês puderem. John Wesley vai escrever um livro com mais de 500 páginas, contradizendo agora John Taylor sobre essa questão do pecado original. John Wesley, em uma das suas falas, ele vai dizer o seguinte: quem não entende o pecado original, quem não acredita nessa questão do pecado original, essa pessoa, na verdade, ela não é cristã. Essa pessoa, ela é... Me fugiu a palavra aqui agora. Mas John Wesley está dizendo que ela é uma incrédula. Uma incrédula. Isso. John Wesley vai dizer que essa pessoa que não entende Jesus ali, que não pensa, não entende Jesus, mas que não vê essas marcas do pecado original, ela é alguém incrédulo, que o pecado original está dentro de nós e que nós precisamos lutar diariamente, que a gente precisa combater isso diariamente. E aí a gente hoje vai debater e pensar o quanto nós precisamos, como povo metodista ou como uma igreja, vou dizer como... desculpa aí algumas, mas com pessoas com mais raiz. Acho que a gente tem uma preocupação, e não quero desmerecer nenhuma denominação, tá? Não estou dizendo que a metodista tem mais raiz que a outra, não. Não é isso não, até porque eu entendo que tem muita gente boa aí, com palavras muito poderosas aí de Deus, mas o quanto a gente precisa começar a combater essas igrejas, ou combater esse pensamento, não vou dizer igreja, mas a gente começar a contradizer um pensamento aonde essas heresias não tem mesmo, pecado, né? Aonde as pessoas vão pregando, que você pode viver o que você quiser, escolher o que você quiser, que Deus é amor, né? A gente vai viver nesse ambiente, Deus é amor. Então, assim, se Deus é amor, eu posso pecar do jeito que eu quiser. Deus é amor, eu posso fazer o que eu quiser. Deus é amor... Eu posso adulterar, pedir perdão. Exatamente, Deus e é não amor. Tem consequência. Deus é amor, me ama. Exatamente. Vai me perdoar. E não é bem por aí. Aí a gente mata a Bíblia naquilo que ela manda a gente negar a si mesmo. Aí a gente mata a Bíblia naquilo que a Bíblia vai dizer assim, toma sua cruz, né? E porque eu quero fazer a minha vontade. Aí a gente mata a Bíblia quando vai dizer assim, que a carne milita contra o espírito. A gente tá matando a Bíblia nesses pontos. Por quê? Não, gente, tá tudo ok. Deus ama? Ama. Ih, Deus é poderoso demais, gente. Deus te ama tanto que ele deu o seu único filho para se entregar por nós naquela cruz. Deus nos ama tanto que João capítulo 3, versículo 16, que todos nós conhecemos muito bem, que Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira. Não deu para medir. Sim. É algo que não se tinha medida. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de uma forma que não tinha como medir. Deus amou o mundo que nada que a gente tenha de noção conseguiria medir o amor de Deus. Então, assim, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso é poderoso demais. Nossa, demais. Eu gosto de conversar com o pastor Everton, porque toda vez assim eu saio muito abençoado, né? A gente que está começando o ministério pastoral é desafio todo tempo.
E assim, o pastor Everton também é professor de história, né? Ainda não, ainda Tá não. terminando? Tô querendo, na verdade, Não, assim, já tô querendo pode aí se ser considerar, professor, né? Então, assim, é bacana, eu gosto muito de conversar com o pastor Everton, porque além da vivência, apesar, né, o pastor Everton pode não parecer, mas o pastor Everton, ele é mais novo do que eu. Eu sou mais velho. Pode não parecer. Não, mas você tá Tá? bem acabadinho mesmo. Não, Se fosse tô você, nada. nem falava isso. Tô nada. Você... A igreja de Piraí, ela concorda comigo que eu pareço mais jovem, mais bonito. Não, não tem ninguém. Pode perguntar aí que tem gente aí, a Maria tá aí. Quero ver se alguém de Piraí vai falar um negócio Vai desse. falar a verdade, eles me amam. Se a Andresa falar, não conta, mas Ó, vai estar mentindo. A gente é tão parecido, né? A gente fala. Eu posso falar isso aqui? Eu vou falar isso aqui. O pessoal fala que a gente é GG. Eu não sei o porquê, né? Mas eu falo que eu e o pastor junto, a gente já é uma conexão 5G. Entendeu? Banda larga mais rápida. Conexão com o céu muito mais rápida. Dependendo então, assim, de onde for, nem aguenta o peso. Vai... Eu vou na igreja dele, ele fala que tem que pegar uma cadeira mais reforçada pra uma mim de sentar. ferro, Não sei uma por quê. cadeira mais reforçada. Mas assim, é desafiador realmente viver esse tempo que nós temos vivido. Mas é em Deus que nós exercemos realmente a nossa fé, né? Para que a gente possa vivenciar o amor de Deus verdadeiramente e aprender cada vez mais dele, né? O pastor ressaltou alguma coisa e uma antiga pastora que eu tive, ela falava que o dia que ela não pregasse que estava aqui nessa palavra, que a gente não tinha que acreditar nela. Então, assim, o que eu gosto em relação à igreja metodista e algumas igrejas que conheço é quando realmente não foge disso que está aqui, da Bíblia, da palavra de Deus. Coisa que em algumas igrejas, não julgando, mas a gente tem que ser realista. A cada dia que passa, os tempos estão mais difíceis, né? E o contexto cristão tem sido bombardeado por seitas, por N coisas que não fazem parte do que a Bíblia ela nos traz. Enfim, pastor, mas pra gente que é jovem, eu queria fazer essa pergunta. Qual o maior desafio que o senhor enfrentou a ser um jovem pastor, né? Como o senhor falou, o senhor começou mais jovem lá em Roma, teve um desempenho bacana, né? Eu quero que o senhor fale isso também. Mas assim, o que foi mais desafiador? Porque a gente está acostumado, e eu vejo isso também, né? Eu tenho membros na minha igreja que são pessoas de mais idade, têm mais experiência de vida, né? Do que eu, né? A gente eu falo que nós somos... E eu falo isso com todo carinho, né? Nós somos pastores, somos exortadores, porque o Senhor, Ele nos ungiu para isso, né? Mas como foi, de repente, o pastor Everton já é formado, muito mais tempo, eu estou no seminário ainda. Como foi o senhor mais novo, mais jovem, já ingressar para o ministério pastoral? Teve muito desafio. Como que foi essa situação para você? O seu início ali? Ô Bruno, assim, questão da idade, teve uma situação, você está perguntando aí, que foi o que veio à memória, que foi, como eu falei, quando o pastor André tá lá na igreja do Roma, deviam ter 8 pessoas, devia ser isso. Não vou me lembrar aqui agora, mas se o Jonas conseguir lembrar aí, você me dá até um toque aí sobre isso. Mas tinha algumas pessoas, e quando eu vou para lá, tinha uma família que estava lá, era o esposo, a esposa, e eles tinham, acho que 4 filhos. E quando eu assumo, ele ainda fica um tempo, mas por causa da idade ele decidiu sair da igreja, né? Sim. Ele disse que criou alguma coisa, mas ele criou uma barreira por conta da minha idade, porque eu era mais novo. E ele até chegou a fazer um comentário com o pastor André, quando o pastor André comentou a possibilidade de eu ficar lá, que era por ser mais novo. Mas foi a única vez, a única situação que teve, embate, né? Mas assim, nem embate teve, ele ainda continuou na igreja um tempo, mas ele tinha um filho autista, e aí, se não me falha a memória, a gente teve alguma situação com ele lá, e aí que ele optou a sair. Mas foi a única coisa, eu nunca tive um problema em relação à idade. Pelo menos não que eu saiba, né? Entendo. Às vezes por trás pode ser que aconteça, mas eu nunca tive esse problema, não. O que acontece nessa situação aí? Eu gosto de brincar. E o que eu puder, vou rir, se eu tiver que, vou zoar, vou brincar. E esse sou eu, né?
Esse sou eu. Vou brincar com todo mundo, eu vou falar com todo mundo, a gente vai rir com todo mundo. Essa é uma marca minha. Então, assim, eu vou... independente da idade, eu sou mó crianção, cara. E eu quero manter isso mesmo, eu não quero perder isso, não. É algo que eu não quero perder mesmo, eu gosto de brincar. É uma marca já registrada do pastor Everton, né? Eu gosto. Eu sou muito dos meus pastores, né? Agradeço e louvo a Deus pela vida da pastora Eliana Gil, que hoje está em Barra Mansa, na central de Barra Mansa. Sou grato a Deus pela vida da pastora Janice, que me iniciou no ministério pastoral. Não, Bruno, ó, eu vejo em você o seu chamado, então agradeço essas duas mulheres de Deus que formaram o meu caráter, né, cristão. Fiquei um curto período com o pastor Mauro, hoje pastor da Igreja Metodista em Roseira. Mas eu sei como que é. E eu, assim, eu queria te fazer uma outra pergunta. Como que é pro senhor... eu vou tirar o senhor, tá? Por favor. Que a gente Obrigado. tem habilidade. A questão... porque eu não posso tratar o chefe de qualquer maneira, né? Pelo Senão, amor de Deus. depois o chefe puxa minha orelha lá e já viu, né? Eu tenho que medir minhas palavras aqui. Mas na grande realidade, como que é pro senhor hoje pastor... Você falou que ia tirar o senhor. Verdade. Pastor Everton. Essa é melhor, né? Everton Faria. Eu bem ia fazer uma piadinha com isso. Faria não faz. Vai, Bruno, foca na piada. Horrível Tá ruim, essa muito piadinha. Ruim. Mas, pastor Everton, como é que é pra você? Porque eu sei que é difícil, né? Conciliar hoje, eu tenho uma filha pequena. Falando nisso, gostaria de mandar um enorme beijo pra minha amada e linda esposa, Andresa. A gente se parece tanto, mas tanto, que o pastor Everton é casado com a Andressa. E eu sou casado com a Andresa. Então, quando a gente olha, é até engraçado, que as pessoas confundem. Andresa, é até bacana. E a Andresa, assim, eu vejo no pastor Everton esse jeito de ser mais novo, né? Com todo o carinho que eu tenho com meus outros pastores. Mas, assim, ganhou, principalmente a Andresa. A Andresa, minha esposa, nossa, gosta muito do jeito do pastor Everton. E é algo que eu tento trazer também pro meu ministério. Não sei aquela coisa, porque antigamente a gente tinha pastores muito mais... formais, fechados. E não, né? Eu vejo no pastor Everton essa figura aberta, o modo de lidar com a juventude, de falar certas coisas que às vezes começa a rir, dá na cabeça mesmo, porque precisa, né? Precisa ser aberto, né? Então, assim, como é que o senhor hoje lidar com esses jovens? Eu achei muito bacana, né? Vai ter o congresso lá, né? Congresso de Avivamento. Isso. Eu tava lá vendo os stories do pastor e vai chegar e não sei o quê. Pô, o que vai acontecer? E eu já tava bravo, né? Pô, o pastor vai fazer uns negócios lá, nem fala comigo. Pô, não sei por quê, sem honra nenhuma. Profeta da casa não tem honra. Mas assim, quando eu vi lá o que eu achei bacana foi a interação da juventude, né? Geralmente congresso de avivamento. Cara, eu sei que tem um movimento de jovem, mas eu vejo que a cada dia, de verdade, os jovens estão ficando meio que de lado ali, pegando tudo que a rede social tem trazido, N coisas que acaba esfriando a fé, mas eu vejo muito isso no pastor Everton, essa questão da juventude, dos jovens, e eu sei que ele bate, não sei que... Porque às vezes você pode ter, pastor novo, passa a mão na juventude. Não, eu sei que ele... pega firme com eles lá. E como é que é isso aí, de juntar essa juventude, trabalhar com o jovem? Pastor, me ensinou algo muito importante. Um dia ele falou isso comigo e em Piraí eu vejo muito isso, eu tento trabalhar isso. Um dia que ele, não sei se você vai se lembrar, falou assim, investe nas crianças. Porque é preciso formar o caráter dessa juventude que vem por aí, né? E se a gente, como pastor, se esquecer das crianças, dos juvenis, dos jovens, como que vai ser a próxima igreja? Sendo que eu costumo falar que a gente está vivendo a prorrogação, né, da volta de Jesus, né? Cada dia que passa, heresias vem de tudo quanto é lado, né? Você olha para cá, heresia, dali para lá, heresia. Como é para o senhor lidar com a juventude? Difícil. Não sei. Para mim é um grande desafio. É de fato isso mesmo que eu tô te falando. Eu não sei lidar, não sei trabalhar com jovem. Eu amo trabalhar com idoso.
Para mim, idoso é o que eu gosto muito. Gosto de investir em criança, mas não tenho habilidade nenhuma. Eu acho que é extremamente importante. Acho que a igreja tem que investir em criança, a igreja precisa separar recurso para criança, tempo para criança. Eu gosto desse negócio, eu lembro que a gente não crê, né? E a gente é até bem contra essa questão de Cosme e Damião, aí, explicando essa questão de doce consagrado. E aí a gente veio um dia 27 de setembro, que foi num domingo. Sim. Foi num domingo. E aí eu falei assim, Jesus, a gente tem a oportunidade de fazer um negócio, né? As crianças, ao invés das crianças estar na rua, correndo atrás de doce, eu joguei as crianças tudo para dentro da igreja. Foi um dia inteiro com as crianças na igreja, a gente teve brincadeira, demos café da manhã, almoço, café da tarde. Separei saquinho de doce, já porque é uma data que eles querem comer doce, a gente separou e fez, mas eu deixei as crianças dentro da igreja. A gente colocou elas em classes, elas iam rodando naquele dia inteiro. E a igreja do homem era uma igreja, uma igreja ainda bem menor, com pouca estrutura de sala. E era muita criança, muita. Muita criança. Muita criança. Era uma quantidade, assim, muito grande de crianças. Quase 200 crianças, né? Foram 200 crianças aí naquele dia. E só que eu não tenho habilidade. Então deixa outro. Eu gosto de fazer, eu vou me mobilizar para fazer. Mas quem vai lidar com criança, deixa que o outro lida lá com a criança. E eu vou estar me mobilizando aqui por trás. A gente deixou a criança dentro da igreja durante todo aquele dia. A gente fez várias coisas com as crianças, porque eu acho extremamente importante você investir em criança. Inclusive, você fez aquele trabalho lá em Santa Anésia, né? Na Páscoa, isso também eu gosto de fazer. Caraca, a Páscoa, eu sempre vou dar ovo de Páscoa. Gente, pra vocês que, assim, tiver a oportunidade de acompanhar, pô, foi, assim, eu achei gigantesco. Ainda me abençoou, eu consegui abençoar as crianças em Piraí, mas foi algo gigantesco, assim, do trabalho, sabe? A igreja envolvida, fazendo ovo de chocolate para entregar para as crianças. Isso é um diferencial. E, assim, com todo o carinho que eu tenho, pastor, nunca deixa isso morrer, porque foi algo que eu vi, assim, a comunidade, as pessoas vindo, independente das suas religiões, né? Sim. Nós temos que pregar aquilo que nós acreditamos na salvação, acreditamos em Jesus Cristo, mas, assim, aquilo de vir a comunidade para a igreja, entendeu? De estar perto, isso é muito importante. E eu acho isso extremamente importante. A gente fez lá, a gente fazia em Roma continua fazendo. Aqui em Santa Anésia a gente começou a fazer também. Aí alguns olhares, né? Mas Páscoa é chocolate? Não, a Páscoa eu sei que é Jesus. Pra mim é Jesus, mas Natal também e a gente dá presente. Sim. Né? E aí, só que a criança, ela quer chocolate. Eu me lembro, isso não vai sair da Falando minha... de chocolate, eu vou comer um bis, tá, Come aí. gente? Isso não vai sair da minha mente. Quando a gente tava lá na igreja, lá em Roma, um pai chegou e disse que não tinha dinheiro pra comprar um ovo pro filho, se a gente podia dar um ovo pra ele. Isso pra mim marcou, isso pra mim foi muito poderoso, isso pra mim foi muito... forte, porque assim, a gente conseguindo abençoar e tocar em pessoas. Ah, mas não é chocolate, meu irmão, eu tô aqui falando de Jesus, eu tô gerando estratégias para falar de Jesus, e hoje aqui em Santa Anésia a gente faz esses ovos, nessa Páscoa nós fizemos 600 ovos de Páscoa, nós fizemos 600 ovos. Caramba, muita coisa. Colocamos brinquedos na rua, pipoca, algodão doce, cachorro quente, tivemos ministração para criança, porque eu penso isso ser muito importante. Então assim, não tenho habilidade nenhuma com as crianças, levanta alguém para fazer com as crianças. Aí vem os adolescentes e os jovens, não tenho habilidade nenhuma. Nenhuma. Mas isso é bacana, né? Eu vejo assim, eu brinco, né? Eu também, é bem difícil essa questão pra mim. Eu sou um pastor mais, como é que eu vou falar? Eu vim do Ministério de Louvor, né? Aqueles que me conhecem, sabe que eu sou um músico. Tecladista, toco teclado, toquei teclado na igreja a minha vida inteira. Não sou um músico profissional, mas assim, é a minha linhagem, né? O meu dom específico ali, a área de Ministério de Louvor, essa parte de ministração, é onde a gente tem o foco. Mas isso não quer dizer, eu vejo que muito isso no Ministério Pastoral, a gente é desafiado, né? E entender que a gente tem que delegar como pastor. Uhum. A gente tem que delegar. Então, muitas das vezes eu vejo isso, né? Hoje eu vivo uma outra realidade. Mas você tem aquele irmãozinho que sabe trabalhar com criança. Um exemplo. Tivemos em Piraí um culto de criança. Eu chamei a Tati, né? Tati, mandar um abraço pra ela.
E ela foi lá, uma pessoa que está acostumada, gabaritada para trabalhar com as crianças. E a Tati é boa, né? A Tati é boa. Sim, até pretendo trazer ela aqui, que ela tem todo um trabalho de psicopedagogia. Então, assim, isso é bacana. Então, assim, é saber para onde ir, né? Eu vejo que o pastor, ele tem que ter isso. Só dando uma pausa, eu queria falar um pouco dos nossos apoiadores. Você tá vendo aqui nessa tela bonita. Pastor, você tá querendo trocar de carro, né? Meu Deus, preciso, gente. Pastor quer trocar de carro. Pastor, tem uma dica muito boa para você. Meu Deus. Aqui o nosso apoiador, Zero Grau Veículos. Zero Grau Veículos tem muita coisa boa para você que procura um carro. Vai aparecer aqui daqui a pouco a logo deles. Você que precisa de um carro confiável, de procedência, eu indico a Zero Grau Veículos. Na pessoa lá do Gustavo, mandar um abraço pro Gustavo. Tá aí a logo do Gustavo, Zero Grau Veículos. Você que precisa de um carro... Porque é ruim, né? Você comprar um carro sem procedência, ou vai para um lugar para procurar o carro assim de olho escuro. Você que quer aquela HRV cinza. É cinza, vinho, né? Eu quero vinho. Ah, você quer vinho? Gustavo, vamos facilitar pro pastor aí. Gustavo, me ajuda aí. Também sem minha HRV, porque eu não tenho dinheiro pra pagar uma HRV, não. Pode ser... Não! Pode ser só um V, Pode ser sem um H, põe só o R e o V, que vai dar boa. Nesse momento só sou pro V mesmo, Verona, Voyage. Você tá melhor. Meu é só C, categoria C, Celta, Corsa. Meu Deus, isso pode ser trabalhado lá com o Gustavo na Zero Grau Veículos, você pode procurar eles lá. E você vai ser bem atendido. Gostaria de falar também de uma outra apoiadora, bênção de Deus na minha vida também. Vou ter a oportunidade de trazê-la aqui no Pode Ter Fé. Não sei se o senhor conhece. Também está fazendo seminário, a doutora Nádia Nara. O que acontece? Ela tem uma clínica doutora Nádia. Vai aparecer também a logo dela. Gostaria de mandar um forte abraço para ela. Um atendimento personalizado. A doutora Nádia é cardiologista, mas você vai encontrar outras especialidades na clínica dela. E é uma pessoa atenciosa. Então você que quer fazer aquele check-up do coração, eu de vez em quando tenho que fazer, porque de vez em quando a pressão, meu coração, eu tenho que fazer uns check-ups aí pra ver como é que tá a máquina, né? Quando eu era criança eu falava que era o reloginho. Tem que ver como é que tá o reloginho. Eu ficava, que relógio é esse? Mas, além disso, doutora Nádia tem outras especialidades na sua clínica. Agradecer também, já aproveitando aí a deixa, o Estúdio Noton, áudio e vídeo. Você que quer participar, fazer um podcast como o nosso, quer falar do amor de Deus, ou quer falar daquele assunto que você domina e quer que as pessoas... Porque hoje o podcast está em alta, né? Vamos ser verdadeiros, né? É uma forma... A pandemia nos ensinou muita coisa. E uma dela foi você lidar nessas situações. Então você que quer... Tá aí aparecendo a logo também. Fazer o seu trabalho de áudio e vídeo, drone, N coisas. Cara, conversa lá com a galera, com o Ercílio, com o Nivander. Eles vão ter a solução que você precisa. Aproveitando a deixa também, queria mandar um abraço para os meus amigos aí de trabalho. Não sei se eles estão online, daqui a pouco a gente vai ver aí a questão do que as pessoas mandaram, mas toda a questão da galera que trabalha comigo. Agradecer aí por todo o apoio, todos aqueles que lançaram uma palavra de Deus ao meu coração, porque no início você fica muito nervoso, né? Vou fazer um podcast. Como isso? Pra quem me conhece sabe que eu sempre tive uma vivência de estúdio, sempre fui... Não sei se o pastor Everton sabe, né? Mas eu falava que eu era locutor, mas eu fui locutor numa rádio comunitária aí dos meus 17 aos meus 18 anos. Fui locutor em porta de loja, tava lá, você que precisa comprar aquele colchão, venha pra cá. Eu fazia esse lance aí. Você imitava o Silvio Santos também, não? Não. Ah, tá. A gente tem aqui um amigo da produção, o Janderson Santos, mandar aquele abraço pra ele. Ele imita o Silvio Santos, ele imita o André do Fogo Puro Santanés. Ele não sabe disso não, né? Não sabia não, mas agora ele tá sabendo. Do André é a primeira vez que eu... Então assim, tá aqui, ele tá falando aqui. Agradecer todos esses apoiadores, Estúdio Noton, que está aí trabalhando junto com a gente nesse projeto. Agradecer a vida do meu guitarrista. Eu falei aquele dia no aniversário da minha filha, né? Guitarrista, irmão Jonatas Nogueira.
É Nogueira? Acho que é Nogueira, é isso mesmo. Grande guitarrista, tá aí também na nossa equipe. Agradecer toda a equipe que tá aí se pondo disposta. Agradecer o meu pastor também. Tô acabando não, tá, gente? A gente vai continuar. Pastorzão, mas falando em pode ter fé, né? Quando eu acabei de ler aqui no início a questão da palavra de Hebreus, né, 11, que fala sobre a fé, né, que é você acreditar, a certeza daquilo que nós esperamos, né, e a prova das coisas que não vemos. O que marcou, assim, no seu ministério que você possa falar, olha, isso foi uma prova que eu tive com Deus, uma prova de fé mesmo no meu ministério, eu vi Deus atuando ali, porque assim, na minha vida, a minha vida dá um livro, né? Eu falo que tenho que escrever um livro de tanto livramento, de tanta coisa que Deus já fez. Um dos motivos desse podcast foi Deus falando ao meu coração para testemunhar aquilo que Ele tem feito na vida das pessoas e na minha vida. Mas o que o Senhor fala... Senhor, de novo. O que o pastor fala para mim, conta pra gente aí nesse podcast, que assim, foi um divisor de águas na sua fé como pastor. Porque a gente, às vezes, passa certas situações, né? A gente crê em Deus, mas sempre tem alguma coisa que marca mais, assim, do agir do Senhor, da mão poderosa do Senhor sobre a sua vida. Sobre o seu ministério também, né? Ô Bruno, foi assim, acho que a gente vive de milagre todo dia, né? Exaltar uma coisa e o outro, acho que pra mim eu não tenho muito assim, como é que eu vou dizer assim? Ah, não, essa bênção foi mais importante do que a outra. Acho que Deus, ele trabalha, Deus move, Deus sustenta, Deus, ele vai gerar. Mas a gente vê Deus movendo em riquezas de detalhes. Quando você vê e fala assim, o que foi de fé? O que foi uma marca? O que marcou? O que é que você pode dizer a respeito disso? Cara, pra mim o que eu posso dizer de cuidar de Deus, de mover de Deus, é claro que eu tô vivendo ainda uma experiência em Santa Anésia, mas eu posso expressar em relação à igreja em Roma, e eu vou ressaltar isso, trazer sobre isso, é a gente olhar e sem perspectiva nenhuma, porque Sim. tava só a gente. E a gente ia olhando assim e foi vendo Deus acrescentando, Deus fazendo. Eu gosto de cantar, não sou músico, não sou nada, eu gosto de cantar, mas sou ruim pra caramba. Não é ruim não, Nossa, gente. sou. Ele canta direitinho, não, tá? gente, você pergunta pra minha esposa que ela vai confirmar isso pra você. Pra você ter noção, ela fala assim, Andressa, canta comigo. Ela fala assim, não dá pra cantar com você que você me atrapalha. Então assim, a Andressa não cantava comigo, eu ficava sozinho. Teve gente que, assim, a voz ia, secava, e a gente tava ali e vão bater palma, fazendo o negócio acontecer. E Deus foi mandando, e Deus ia enviando, e Deus ia fazendo. E a igreja foi indo. Eu me lembro que nesse ponto, eu acredito que eu tenha comentado isso com o evangelista Jonas. O Jonas está aqui acompanhando a gente. E eu acho que eu comentei com ele, quando Deus formasse o Ministério de Louvor, porque não tinha, né? Sim. A gente estava com o Ministério de Oração caminhando, as coisas, mas quando Deus formasse ali o Ministério de Louvor, que a igreja estaria já com todos os seus ministérios caminhando, eu acho que chegaria o tempo da gente ir embora. Não sei se eu me lembro de ter comentado isso com ele. E aí Deus só enviando, e a gente vai achando, né, algumas coisas, e Deus só enviando, e Deus só enviando, e Deus só enviando. Até que chega um tempo onde Deus envia alguém e eles assumem o louvor. Eu falei, né? Deus vai ser eu. Falei assim, ó, tá chegando o tempo. E aí a gente poder experimentar isso, porque assim, não é um aqui ou agora. Não é assim, o que Deus fez aqui e agora? Olha, Deus faz comigo, eu tenho muito aqui e agora de Deus. Eu tenho muito aqui e agora, o que Deus fez de uma necessidade que eu tinha e Deus supriu, de uma oração que eu precisava de uma resposta de Deus e Deus trouxe. Mas o maior contexto, como uma vida pastoral, é entender assim, numa caminhada, Deus honrou a caminhada, né? Deus sustentou na caminhada, Deus gerou milagre na caminhada. Então, assim, olhar e virar e falar assim, poxa, a gente chegou, não tinham pessoas, os ministérios foram montados, e a nossa oração é, Senhor, gera isso, Senhor, gera aquilo, Senhor, faz isso. E aí, a gente vai e vai vendo isso acontecer. Quando a gente chega na igreja em Santa Anésia,
como é que eu posso dizer assim? Amo a igreja, né, de Santa Anésia, o povo mora no meu coração. Também da gente. Também Mora no amo meu Santa coração. Mas era de fato, os irmãos, se tiver alguém aí, irmão, mas era uma igreja mais quieta, mais tranquila. E eu não sou essa pessoa, né? E eu não sou essa pessoa que... E tenho orado ainda muito, né? Eu falei assim, Senhor, move, né? Move e dizer assim, pastor, o que você tem a dizer nessa caminhada? O que você tem a dizer sobre questão de fé? Cara, persiste em oração que Deus faz acontecer. Sim. Vamos continuar orando e clamando que o Senhor gera. E pode não ser o aqui e o agora, mas é um processo de caminhada. Eu olhar para uma igreja que eu assumi em fevereiro de 2022... para hoje uma igreja que a gente está caminhando junto e ver assim um fluir de Deus assim no meio da igreja, um mover de Deus assim no meio, para mim é maravilhoso demais. E eu sei que não sou eu, isso eu tenho muita convicção, porque não é o Everton que faz alguma coisa, é o céu. E aí o que eu mais quero é isso. Eu quero em todo tempo que não seja eu fazer alguma coisa, eu quero orar a Deus, eu quero clamar ao Senhor, eu quero buscar o Senhor. E sabe o que é Deus? Vai falar assim, vamos lá. E aí a gente vai, Deus, eu tô com o Senhor, agora você vai. Então assim, toda essa caminhada, toda essa resposta, um contexto de caminhada, um contexto de indo, vida financeira, assim, de toda a questão de Deus honrando a nossa obra lá em Santa Anésia. Tremendo, gente. Pra quem conhece Santa Anésia, eu fui meio que formado também por Santa Anésia, né? Desde criança, tô vendo aqui nos comentários, a Célia Rita que foi minha professora. Minha professora. Ela tá falando aqui que eu era pouco bagunceiro. Meu Mais Deus. ou menos. Mas tá se orgulhando hoje aí, tá se orgulhando hoje. Assim, era igreja e colégio ali, né? Janderson hoje também tá aqui, estudou comigo também no Castelinho lá. A gente foi colega de turma. Meu Deus, tem a Janderson. Meu Curso Deus. de Química, isso aí. Então, assim, eu vi o desenvolver da Igreja Metodista em Santa Anésia, né? Tô puxando saco, não, desculpe a expressão, mas, pastor, hoje eu vejo o acontecer, né? Na Igreja de Santa Anésia, pode ser que seja projetos que já estavam no papel, Sim. Mas eu vejo desenrolar. O prédio de ensino, para quem conhece ali, no dia do aniversário da minha filha, foi realizado lá. Eu fiquei maravilhado quando eu vi a estrutura da obra que está sendo realizada ali. Então, assim, alegra o coração você ver a igreja avançando. Porque quando você vê a igreja avançar, é sinal que a coisa vai bem. Ô Bruno, e assim, é muito cuidado de Deus em tudo, e é isso. Não é o aqui e o agora. Eu acho que a gente, como pastor, precisa muito fugir do imediatismo. E a gente está sujeito a isso. Eu quero o aqui e eu quero o agora. Sim. A gente se frustra muito, a gente se decepciona muito, a gente olha para uma situação e fica decepcionado, a gente vê alguma coisa, porque a gente queria naquele momento, a gente queria uma resposta naquela hora, e às vezes a gente está inclinado para querer uma resposta naquela hora, e aí a gente, e Deus começa a fazer, não é o aqui e o agora, é uma caminhada, e aí você vai vendo o que Deus está gerando naquele lugar, o que Deus tá fazendo ali, e uma outra questão que para mim é muito poderoso, que assim, pastor, e aí, o que pode ter fé? Na realidade da igreja, o que a gente precisa muito orar, e é claro que assim, que é o mover do Senhor, que é a mão do Senhor, que é o fluir do Senhor, mas a gente precisa muito orar por uma equipe pastoral. Sim. Assim, o pastor ele não vai conseguir dar conta de tudo e ele não tem que dar conta de tudo, né? Porque eu acho que é por isso que a gente vê várias doenças emocionais, várias coisas aí, porque a pessoa quer resolver tudo. E a gente não vai conseguir resolver tudo. E o poderoso, a gente buscar o Senhor, e eu sempre falei muito isso com Deus nas minhas orações, no meu clamor, porque tipo assim, o Bruno, eu nunca tive problema se precisar lavar um banheiro. Vambora, vamos lavar o banheiro. Isso não me diminui como pessoa, não. Isso não me diminui como servo de Deus. Isso não me faz menos pastor. Isso não faz menos que isso. Então, ter uma equipe, pastor, o que é a nossa oração? E é um grande desafio a gente levantar uma equipe que anseia mesmo pelo Senhor, pessoas que vão abraçar e
Eu louvo a Deus por essas duas igrejas aí onde eu tive a oportunidade de pastorear, pelos pastores que Deus colocou junto comigo, que eu posso dizer isso, né? Que são pastores que Deus colocou para caminhar do meu lado. Mas eu sou, assim, cortando pastor, eu sou muito grato a ele, né? Pelo jeito que ele tem conduzido a minha vida, né? Sim. Aí se fosse talvez outro período, seria um pastor enciumado. Por quê? Pastor Everton, que foi designado para Piraí, e aí colocando também, mandar um abraço para ele, Carlos Renato também, em Passa Três. Lá em Passa Três. Pastor Everton tem a responsabilidade de tomar conta de 3 igrejas, né? Piraí, que hoje eu estou lá pastoreando, mas eu brinco que ele é uma brincadeira, tá, queridos? Mas assim, Pastor Everton é meu chefe. Como seminarista, é ele que me dá a orientação de como proceder. Quando tenho dúvida, né? Eu falo que é honrar, né? Pastor Everton realmente é mais novo do que eu. Eu sempre tive chamado pastoral, mas cabe ao Senhor, é o tempo determinado de Deus, né? E pastor Everton me auxilia, mas me deixa à vontade para trabalhar. E assim também eu vejo o Carlos Renato. E isso é bacana. Porque assim, quando eu tô lá no fogo, eu falo assim, opa, tô sendo provado aqui. Mas eu sei que eu tenho com quem contar. E eu sei também que eu vou tentar resolver, e se eu não conseguir, eu tenho um suporte. Sim. Então, assim, mas eu sou muito grato a Deus em saber e em ter o pastor Everton como meu pastor, ali, meu chefe, porque ele me dá liberdade para mim trabalhar e exercer o meu ministério. Então isso é importante. Eu dou graças a Deus pela tua vida, porque não tem ciúmes. De repente, é o que eu falei, né? De repente, outro momento, ele estaria enciumado, alguma coisa do tipo. Mas não, o pastor Everton é um homem de Deus, e hoje hoje nessa conversa do Pode Ter Fé, a gente vê que é a sua formação, né? Os pastores que você teve, a sua vida em si, forma com que você seja dessa forma. Depois a gente entra nos pastores que eu tive aí, mas aí... Não, mas assim, só uma questão, é porque eu entendo e penso muito isso. Né, o Janderson tá aqui, o pai dele, o Joel. Cara, o Joel, pra mim, é um cara incrível. 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 E aí eu vou te falar, é um pastor que tem que estar ali comigo. Cara, E aí tipo assim, Joel, não vou conseguir, eu preciso fazer visita pra alguém, você consegue ir. É alguém que vai. É o que eu tô te falando assim, são pessoas que estão aí. Tem o Bito que tá aqui, eu não sei se tem mais alguém de Santanese aqui seguindo a gente aí, ou vendo aí. Mas o Bito que tá aqui. Cara, vão existir os pastores que vão te auxiliar. O Joel vai pra visita, o Joel ora, tô entrando em férias, o Joel assume a igreja, vai lá, ele vai estar lá no altar, o Joel vai pegar o microfone, o Joel vai orar, o Joel vai pregar. Cara, é o cara de mais agenda que eu conheço. Joel é chique nas agendas, entendeu? né? Cara, se ele abrir a agenda dele, assim é muito. Sim, e aí eu tenho um pastor que não tá lá na frente, que não tá com o microfone, que senta lá no último banco, que aí é o Bito que tá aí, né? Que tá lá, que tipo assim, tá resolvendo tudo, corre de um lado, corre pro outro, corre de um lado, vamos resolver isso, e vamos, hoje 8 horas da manhã, 7h30 da manhã, o Bito já tava mandando mensagem, tô aqui na igreja, tenho negócio pra resolver aqui com o pedreiro, vamos comprar isso, ok, vai lá. Então assim, é uma equipe que a gente forma e que assim, só nos faz crescer, cara. Sim. E aí você entrou numa questão aí de ciúme. Cara, se a gente tiver ciúme, a gente não cresce, porque essa galera só me faz crescer. E aí a gente vai ter, enquanto falando aí, não sei se a Adriana tá ouvindo junto com o Bito, que também é uma pastora incrível, que tá ali, tá correndo, atende alguém, e as pessoas procuram ela, e ela dá gabinete aqui, e, cara, mas ela tem o título de pastor? Não, mas são pastores que nos auxiliam e que estão junto com a gente, são pastores que caminham do nosso lado. Aí você, precisa resolver isso. Você vai ver que é uma equipe pastoral muito boa. Nesse caso, eu sou nomeado pelo bispo para ser um pastor presidente, aquele pastor que vai estar presidindo ali. Mas essa galera são pastores que estão junto, e não é diminuindo isso. E aí é onde é poderoso na oração. É onde ter fé em Deus, aí tipo assim, Deus, eu quero ter pessoas íntegras, pessoas que caminham com a gente. Eu falei isso com eles na semana passada, se não me falha a memória. Eu falei assim, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês.
Eu quero louvar a Deus pela integridade de vocês, eu quero louvar a Deus pelo carinho de vocês. E eu ressalto aqui, colocando para todo mundo, para uma liderança aí da igreja, louvar a Deus pelo empenho, pela entrega, porque a nossa igreja, dizendo assim, a Igreja Metodista Santanésia, eu creio e tem muito sonho para aquele lugar e só vai alçar voos maiores, Bruno, com essa galera junto. Sozinho, meu irmão, não tem como. Pastor, e a minha oração é que Deus dê graça e força para eles me aguentarem aí. Te cortando, né? Não é... Pode ter fé, corte não, mas eu cortei o pastor aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem esse mesmo orgulho de mim? Fala pra mim. Meu Deus! Pô, eu me senti agora... Pô, falou tão bonito da igreja de Santanésia. Pô, fala pra mim também. Eu preciso. Tenho, meu Deus. Eu preciso, cara. Fala assim, pô, Bruno, você... Brincadeiras à Meu parte, Deus. assim. Deus te abençoe, pastor. Você é bênção nas nossas vidas, né? Me coloco nessa situação nas nossas vidas. O Senhor tem derramado sobre a sua vida e eu vejo que quanto mais transborda aí, cai pra cá, né? Porque transborda aí e cai sobre as nossas vidas. E eu me sinto muito feliz. Estamos chegando ao nosso final. Então vale a pena ter fé, né? Muito. Vale a pena ter fé, Muito. acreditar. Eu tenho uma fala e eu vou carregar para minha vida, que sempre é a fé, ela é o combustível do nosso milagre. Talvez eu não sou nenhum pensador não, tá? Sou um pastor. Mas a fé, ela realmente é o combustível para o nosso milagre. Sem fé, a palavra diz que é impossível agradar a Deus, né? Sim. Então, pode ter fé, é algo poderoso. Esse espaço vai ser algo poderoso, onde a gente vai estar trazendo histórias de vida. Eu tô vendo aqui, queria falar um pouco aqui do chat. A Tatiana, falei da Tatiana, ela estava aqui. O Bito tá aqui, Larissa. Larissa é a noiva amada do nosso irmão Jonathan Nogueira. Meu Deus. A minha esposa linda tá aqui. Minha mãe. Enfim, todos que aqui estão. Paulo, que trabalhou comigo, tá aqui também. A gente... Tati tá aí. Tati tá. Edi tá aí, ó. Acabou de curtir aí, Edi. Jefinho. Deixa eu ver quem mais tá. A Célia Rita falou aqui de mim. Jorge Fontes é um dos nossos próximos entrevistados. Tem uma vida, olha, assim, que é impactante o tamanho de que Deus já fez na vida dele, né? E ainda tem feito, né? Então, assim, gostaria de te agradecer, primeiro, pela responsabilidade confiada a mim. Por ser o meu primeiro, a palavra do Senhor fala que é pra gente dar honra a quem tem honra. Então, assim, falei assim, o meu primeiro é o meu pastor. Meu Deus. Tá com moral, hein? Tá com moral. Meu Deus. Mas é dar honra a quem tem honra mesmo. Então, assim, ter fé vale a pena, vale acreditar. Realmente, como é que essa palavra de Hebreus 11, né, ela te dá vários exemplos de pessoas que exerceram a nossa fé, a fé em Cristo, né? E assim nós temos que exercer a fé nos dias de hoje para vencer o tentador, para conseguir vencer tudo que nós temos enfrentado. Pode ter fé, pode acreditar. Agradeço a Deus pela sua participação, a todos do chat, a toda a equipe aqui que se mobilizou para esse momento acontecer, aos nossos apoiadores, mais uma vez falando da Zero Grau. Gustavo, abraço, Deus abençoe. Doutora Nádia, muito obrigado pela confiança. Ercílio, nem tem como falar, irmão, eu falo que é outro irmão, né? Eu tenho 2 irmãos aí, cadê o Nivander? O Nivander já foi? Senão ele vai ficar com ciúme, né? Mas assim, eu tenho 2 irmãos que a vida me deu, né? Um é o Joninha, que é o Jonatas, e o Juninho também é grande irmão. É lógico que assim, tem o Janderson, tem toda a galera que... mas esses 2... já estão comigo agarrado há algum tempo aí, então eu queria agradecer ao Juninho pelo espaço do Noton Estúdio. Mais uma vez, ressaltar, você que quiser fazer a sua live, entre em contato, que aqui você vai ter acesso, né? O que você está vendo no nosso vídeo. Um trabalho de ponta muito bacana. Zero Grau... Você que precisar do carro, o pastor já deu a dica. Pastor vai fazer aniversário, Igreja Metodista de Santanésia. Aproveita e me dá um carro, né? HRV. Às vezes o Zero Grau quer patrocinar também, né? A gente... Manda 2, um pra mim e um pra ele. Você já ganhou, Bruno. É.
Você já ganhou. Manda um só. Manda um só porque ele já ganhou. Agora ele precisa experimentar da bênção dele. Não, isso aí é assunto pra outro podcast, mas a gente vai chegar lá. Vai que ele resolve patrocinar com 2, né? Meu Deus. Doutora Nádia também, muito obrigado. Também é uma pessoa que eu vou ter a oportunidade de também trazer. Que vai patrocinar também com carro? Ah, tá. Tava esquecendo, ó. A Tati tá falando aqui, queria mandar um abraço pro Samuel. Samuel hoje tá fazendo aniversário. Parabéns, Samuel. Amanhã eu vou aí comer o seu bolo. Já prepara o bolo, refrigerante. Eu vou também. Ó, pastor Everton tá falando que vai também. Amanhã eu tô em Santanésia, já pode até mandar o convite aí. Lá, o pessoal tá dando os parabéns. Eu só te interromper aqui, porque tem um negócio aí que gerou muito comentário. O quê? Casamento. Casamento? É. O que tem? Gerou um comentário forte aqui, casamento, falaram de oração. Falaram pra orar pro casamento. A Larissa, vamos aí orar agora. Tá falando, vamos orar, o pastor ora pra casar, a outra em nome de Jesus, a outra já apareceu, Larissa, vai acontecer. Pessoal já levantando a mão. Vamos interceder, levantar a intercessão agora. O negócio do casamento aí ficou... Ele falou que era agosto. De Deus, né? Rapaz, ele me enrolou. Essa é uma piada clássica, é em agosto. Mas eu profetizo, Larissa, em nome de Jesus agora, usando todas as forças espirituais que Deus possa nos conceder nesse momento, que vai sair esse casamento em nome de Jesus. Caiu ali. Ele já caiu aqui, atrás. Deus abençoe todos vocês, que a graça do Senhor possa ser derramada sobre a vida. Agradecer nossas queridas esposas que tá ali presente no nosso ministério, né, pastoral, a vida da Andressa. Andressa, que Deus te abençoe, que você possa continuar sendo bênção na vida desse pastor. Tô esperando sanfoninhas, mas... Meu Deus. Nem é sanfonias, é sanfoninhas. Sofonias, meu Deus. Sanfonias. Eu falo que é sanfoninha, que vai ficar na cabeça de vocês o dia inteiro. Agradecer a Deus pela vida da minha esposa amada, por toda a minha família. A minha queridíssima filha, amada, linda, maravilhosa Maitê. E a todos vocês que participaram conosco. Hoje nós estamos ao vivo no Facebook. Infelizmente, nós tivemos um ajuste técnico em relação ao YouTube, que não pôde ser ao vivo no YouTube. Mas no próximo, quem sabe? Amanhã a gente vai estar, amanhã no mais tardar domingo, ou durante a semana a gente vai subir para o YouTube. Mas você que nos acompanhou no Facebook, que Deus abençoe, que a graça poderosa e salvadora do Senhor possa ser junto à sua casa, que o Senhor possa te abençoar todos aqueles que esteve presente e todos aqueles que de repente ouviu alguma coisa aqui que falou ao seu coração. Não pare, tenha fé, porque a fé ela vai te fazer... Eu falo que a fé, ela vai te... É igual quando a gasolina do teu carro tá acabando. Eu faço isso às vezes, tá? Eu falo, Senhor, pelo amor de Deus, chegar até o posto. E o Senhor, ele sustenta pra chegar até o posto. Sopra nesse tanque. Sopra nesse tanque. Exercer a sua fé. Exerça a sua fé e você será mais que vencedor. Muito obrigado. Deus os abençoe. Amém? Minha mãe tá falando aqui. Mãe, eu te amo, tá? Deus te abençoe muito. Obrigado por ter me feito, porque você fez bem, tá? Deus abençoe muito. Deus abençoe você em casa. Pastor, te agradeço mais uma vez. Sabe que eu te amo, né? Não, Bruno. Não, eu te amo, tá? Vou declarar aqui no podcast, Pastor Everton, eu te amo do fundo do meu coração. Olha, isso é uma declaração. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Fé e acreditar que em tua vida tudo pode mudar. Pode ter fé e acreditar que em tua vida tudo pode mudar.